Gratidão por mais esse dia, por mais essa oportunidade. E hoje vamos iniciar o capítulo 9, que fala sobre meditação, mas na verdade ele não vai falar, se aprofundar em técnicas de meditação, mas sim em forma de reflexão. E o interessante é que nesse capítulo ele vai falar mais sobre a parte financeira, sobre como alcançar, como essa parte financeira pode ser trabalhada também dentro de tudo aquilo que já foi falado nos outros capítulos. Um capítulo vai interligando ao outro, é lógico, mas esse aqui em especial eu achei muito interessante, porque ele traz, não é um resumo, mas assim, aqui ele tem várias afirmações que podem ser usadas, sabe, assim, no nosso dia a dia mesmo, e que foram faladas também nos capítulos anteriores, mas de uma forma diferente. Então hoje a gente vai falar, sobre o livro de ouro de Saint Germain, A Sagrada Alquimia do Eu Sou, capítulo 9, Meditação, página 144. Uma das coisas mais importantes, mesmo para os estudantes sinceros, é sentirem a necessidade de dedicar algum tempo à meditação, de manhã e à noite, que lhes aquiete a atividade externa, para que a presença interior possa surgir sem obstrução. Então aqui ele fala sobre a meditação em si mesmo, que deve ser feito de manhã. Muitos estudiosos dizem que a melhor meditação na parte da manhã é aquela onde que o sol ainda não nasceu. Você acorda um pouquinho antes do sol nascer, aí você faz a meditação, depois, se for o caso, até volta a dormir. E à noite, não exatamente antes de ir para a cama, assim, não exatamente na cama, mas antes de ir para a cama, para que você possa realmente aquietar, o seu coração, você possa aquietar a sua mente, para que à noite você possa trabalhar tudo que foi processado, tudo que realmente você quer cocriar para o dia seguinte, para que você tenha uma noite realmente serena, porque a gente sabe que o nosso corpo descansa, mas o nosso espírito não. Então ele fala que é exatamente para que a gente possa, ao amanhecer, a gente trazer a nossa reflexão, para que a gente tenha, ancorado a energia pro dia, e à noite, antes de dormir, para que a gente também tenha ancorado a energia para aquela noite a gente poder também manifestar, tudo que é necessário. E assim a gente se afasta do mundo externo, daquilo que nos atrapalha, daquilo que realmente nos influencia de forma negativa. Então meditar significa realmente sentir a ativa presença de Deus Criador. Por este motivo, quando se entra em meditação, não se deve trazer conosco todas as perturbações que nos ocuparam até aquele momento. Deve-se afastar conscientemente do sentimento e da atenção tudo aquilo que possa perturbar, pois é um momento para entrar em contato com Deus Criador, e não para resolver velhos males. Quando se faz aquela afirmação, conheceis a verdade e ela vos fará livres, a intenção foi de reconhecer e aceitar a atividade da grande presença Eu Sou. Fazei-vos conscientes de que o Eu Sou é o primeiro princípio e que é a absoluta segurança da libertação agora mesmo. Conheceis que o Eu Sou é a ativa presença que governa toda manifestação em vossa vida e vosso mundo, perfeitamente. Assim, tereis entrado na verdade que vos fará livres. Então, quando você consegue se conectar, com o seu verdadeiro Eu Sou, você consegue realmente, se livrar de todo bloqueio, de tudo que te impede realmente de alcançar, o seu autodesenvolvimento, o seu crescimento pessoal e espiritual. Então, quando ele fala, conheceis a verdade e ela vos fará livres,
é exatamente isso, né? Quando você realmente conhecer esse caminho, quando você conhecer, né? Quando você se conectar com o seu verdadeiro eu sou, que é exatamente o Deus Criador, você realmente se torna uma pessoa livre, né? Não há nada que te impeça de alcançar, né? De ser quem você realmente é, de ser feliz, de ter uma vida mais leve, mais plena. Devo falar de uma coisa que seria cômica se não fosse tão séria. Vós castigareis vosso cachorrinho se constantemente trouxesse ossos da cozinha para o tapete de vossa sala? Naturalmente, vos pareceria que seria uma atitude imprópria. Não sabeis, amados estudantes, que quando permitis que vossos pensamentos remexam em experiências desagradáveis, estáis fazendo o mesmo que o cachorrinho? É de lamentar ser tão difícil fazer os estudantes compreenderem que nunca, sob nenhuma hipótese, se deve prender a água que já passou sob a ponte. Em outras palavras, as experiências desagradáveis, as perdas ou qualquer imperfeição que ocorrer em vossa vida não devem jamais ser seguradas e presas ao presente. E eu falo muito, né, para os meus pacientes, para as pessoas que estão ao meu redor, que a gente deve tentar trabalhar, né, a questão, né, do ser consciente, que eu já falei isso diversas vezes, né, do papel do auto-observador. E quando ele coloca aqui que a gente não deve prender, reter, né, essas experiências desagradáveis, de perdas, né, e ficar presa ao passado, que a gente não deve colocar o foco no problema, mas sim colocar o foco nas soluções. Então ele fala exatamente isso aqui também. Se uma pessoa entrou em um negócio e fracassou, isto ocorreu sempre por desarmonia mental de sua atitude e seus sentimentos. Se cada indivíduo, em circunstâncias semelhantes, mantivesse com a firmeza a certeza de que só existe Deus Criador em ação, alcançaria o êxito mais perfeito. Então, se cada momento do seu fracasso, você, ao invés de parar, né, você se paralisar por você ter errado, se você colocasse a sua atenção, no seu foco, aqui sim, no seu eu, né, no quem você é, no eu sou, você conseguiria mudar a frequência daquele fracasso e você utilizaria com certeza até o aprendizado que aconteceu ali naquele momento, naquela circunstância, para você acertar, para você dar continuidade e você conseguir o êxito que você tanto busca dentro daquele seu propósito, dentro daquele objetivo. Desde o momento em que tendes livre-arbítrio, aquele que não controla seu mundo sensorial encontrar-se-á destruindo todo o seu mundo e o alheio também. Aqui ele está falando do autocontrole, né? É o autoconhecimento, é o autodomínio. Tal é a grande lei, a menos que o estudante corrija seus pensamentos e sentimentos, mantendo-os corretos. Aqui é mais uma vez você ter consciência e ser consciente daquilo que você está fazendo, com seus pensamentos, com seus sentimentos, mantendo-os dentro, né, do caminho correto, dentro daquilo que realmente você deseja alcançar e dentro do conhecimento que você já tem sobre si e também sobre o seu lado espiritual. Todo ser encarnado cometeu uma quantidade de erros. Por essa razão, vós não deveis permitir uma atitude de eu sou mais santo que tu, mas pelo contrário, deveis invocar a lei do perdão, já que estáis enviando crítica, condenação ou ódio em relação a outro filho ou filha de Deus Criador. Então aqui ele está falando sobre a lei do perdão, que a lei do perdão, né, entra dentro da lei do amor,
que é exatamente quando você consegue se auto-perdoar e perdoar aqueles que estão ao seu redor. Em vez disso, deveis dizer mentalmente a pessoa indicada. Aqui é uma forma de você conseguir trabalhar a liberação desse perdão. Que eu sei que é muito difícil, às vezes, a gente conseguir perdoar o outro, dependendo do que ele tenha feito. Mas é possível. E aí, aqui ele fala para você falar exatamente isso aqui. Mando-vos a plenitude de meu amor divino, para que vos abençoe e prospere. Esta é a atitude que vos livra dos fracassos da atividade externa e prosperarás assim. Então, essa aqui é uma afirmação do perdão, para que você possa se livrar, né, do fracasso, tanto de si como do outro também, que de alguma forma, né, te atingiu de uma maneira negativa, e que assim a gente consegue sair, tirar o foco, né, da raiva, do ódio e direcionar para um sentimento maior que possa nos libertar, nos livrar daquele outro sentimento que acaba nos levando para o buraco, né, fazendo com que a gente venha a falhar e não prosperar. Aqueles que estão constantemente pensando e discutindo algum negócio que fracassou, devem saber que afinal serão eles próprios destruídos se não apelarem à lei do perdão, para apagar completamente aquela situação. Então ele está colocando aqui como você, né, corresponsável ou responsável por si, para que você possa estar usando a lei do perdão para apagar completamente qualquer sentimento, qualquer pensamento que ainda te faça, né, vibrar dentro daquela frequência do fracasso. O estudante que se mantiver em atitude vingativa por algum mal imaginário ou real, trará para si mesmo a incapacidade mental e física, paralisia ou mal de Parkinson. Aquele ditado antigo, a menos que perdoeis, como esperais ser perdoado, é uma das mais graves leis da experiência humana. Se pudesses ver como aderem a vós as coisas que já não desejais, colocando aí ainda vossos pensamentos em discórdias que não têm solução, aderaria de imediato à lei do perdão. Então, o que ele está falando aqui é que se nós pudéssemos ver como é que é esse impacto, né, na nossa vida de forma negativa, a gente automaticamente iria mudar essa chave, a gente iria utilizar essa lei do perdão para que a gente pudesse crescer e prosperar, para que a gente não ficasse fixo, né, e não se permitisse ser destruído por esses pensamentos e sentimentos que nos rodeiam em relação ao fracasso ou em relação ao sentimento ruim em relação ao outro. Então, ele fala que a vingança, né, a vingança em si acaba acumulando outras vibrações de raiva, ódio, angústia. Então são todos sentimentos destrutivos e pensamentos também destrutivos, porque se você fica remoendo uma vingança em relação ao outro, você está paralisando a sua vida. E se a gente pudesse ver como é que isso acaba impactando de forma negativa dentro de quem nós somos, dentro da nossa construção, da nossa realidade, a gente na hora iria usar essa lei do perdão. O mais importante é que a humanidade está procurando, em realidade, é a paz e a liberdade, que sempre são as portas da felicidade. Então, o que ele está colocando, né, que a humanidade, nós seres humanos, sempre buscamos, de alguma forma, a paz e a liberdade. E a paz e a liberdade nos leva exatamente, né, aos portões aí da felicidade. E não há mais do que uma só maneira de receberdes isto. É conhecerdes a Deus Criador, na presença Eu Sou. E que esta presença é a única inteligência. Então, a única maneira, só existe uma maneira para a gente alcançar isso daqui. É a gente realmente acreditando, conhecendo, né, e reconhecendo esse Deus Criador. E que nós somos, né, nosso Eu Sou
é uma centelha desse Deus Criador. E que essa presença é a única inteligência que movimenta todo o universo. Então ele fala aqui, é conhecer a Deus Criador na presença eu sou. E que esta presença é a única inteligência atuante em vossa vida e em vosso mundo a todo momento. Adotai isto, vivencie-o. Então, adote isso para sua vida e comece a vivenciá-lo, né? Comece a aplicar ele no dia a dia. Uma das coisas mais assombrosas que testemunhei desde que estou no estado ascensionado é a ideia distorcida da liberdade financeira. Há apenas uma maneira segura sobre a qual se pode construir a liberdade financeira eterna, que é a de conhecerdes e sentirdes com todas as fibras do ser o eu sou, a substância, opulência já aperfeiçoadas no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Então aqui ele coloca como mais uma vibração, uma afirmação para que você possa, né, usar isso para ancorar o seu ser consciente, né, o seu eu sou, é você usar essa afirmação no seu dia a dia. Eu sou a substância opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construídas que eu possa conceber ou desejar. Então essa é uma afirmação que te ajuda a você realmente alcançar a sua liberdade espiritual e também pessoal. E dessa maneira fica mais fácil de você alcançar aqui, como ele está colocando, essa liberdade financeira, tá? Que realmente será eterna. Quando ele coloca aqui liberdade financeira eterna, ele está colocando exatamente que você será próspero e abundante, né? A prosperidade, ela vem do bom fruto que você cria, né? A partir do seu ser, a partir dos seus propósitos, a partir daquilo que você realmente cocria, e a abundância desse bom fruto, que será eterno, que terá ali sempre à sua disposição. Esta é a liberdade financeira verdadeira. Este conceito trará para vós e a conservará. Por outro lado, o homem pode usar consciente ou inconscientemente o necessário desta presença, eu sou, ou desta energia divina para acumular através da atividade exterior milhões de dólares. Então, quando ele fala aqui que que esse conceito atrará para vós e a conservará, é exatamente isso. A conservará porque ele manterá ativa dentro de você, tá? Quando você usa aquela afirmação que eu acabei de falar, né, dentro dessa liberdade financeira, ela começa com aquilo que eu falei, é da abundância, ela se manterá. E ele está dizendo aqui também que tem pessoas que acabam utilizando esse poder do eu sou sem ter consciência disso daqui, sem estar usando isso de forma conscientemente. E acaba que ele traz, né, para a vida dele aí milhões dentro da vida externa, que ele consegue criar milhões aí de dólares. Mas onde está a segurança do que os conservará? Aí ele fecha com essa pergunta que eu acho muito interessante, porque assim, tem muita gente que consegue co-criar isso, que consegue realmente fazer milhões, mas não sabe como manter isso, não sabe como realmente conservará, como ele usa, essa abundância, esse fruto, né, que ele criou. Então, assim, tem pessoas que conseguem fazer isso, conseguem criar, conseguem ficar ricos, milionários, mas eles sempre têm aquele receio de que eles podem perder tudo, sabe? Porque eles não vibram dentro da abundância, eles não sabem como manter isso. Eu vos asseguro que é impossível a qualquer ser no mundo físico conservar a riqueza acumulada se ele não tem em conta que Deus Criador é o poder que a produz e a mantém. Então, olha aqui, ele está falando, né, com todas as palavras, que a abundância vem exatamente desse Deus Criador. E é isso, né, essa consciência
quando você já tem, que você é uma centelha divina, né? Que você vem desse Deus Criador e que você pode usar o eu sou para prosperar cada vez mais, para você se autodesenvolver, né? Você se autoaperfeiçoar, né? Você viver dentro daquela perfeição que ele coloca, que é o nosso eu sou. Você realmente vai sempre se manter dentro dessa abundância e dentro dessa liberdade financeira também. Vede à vossa frente constantes exemplos de grandes riquezas que se vão em uma noite. Há milhares de pessoas que nos últimos anos se viram nesta situação. Embora tenham perdido seus haveres, se mantiverem firme conscientemente que o eu sou a riqueza de Deus Criador em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo, abrir-se-ia a porta imediatamente para receberem de novo a abundância. E por que se diz de novo? Antes de continuar, aqui ele está colocando mais uma afirmação para que você consiga vibrar dentro dessa abundância financeira. E depois ele questiona, né, que por que as pessoas poderiam fazer isso de novo, já que uma vez ele está colocando, né, elas ganharam tudo e perderam tudo. Então a afirmação que ele coloca é a seguinte: eu sou a riqueza de Deus Criador em ação, agora manifestada em minha vida e em o meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus Criador em ação, agora manifestada em minha vida e em meu mundo. E assim ele diz que a porta se abrirá de novo. Aí ele colocou, mas por que se diz de novo? Porque novamente ricos teriam construído um grande momento de confiança. Todos os requisitos estavam à mão para que as riquezas, todos os requisitos estavam à mão para que as riquezas continuasse. Mas, na maioria dos casos, quando essas perdas ocorrem, é porque se permitiu a entrada de grandes depressões, frequentes ódios e condenações que fecharam a porta do progresso. Resumindo, ele está falando aqui, né, que várias pessoas que se tornaram ricas, depois que elas tomaram novamente esse poder para dentro delas, né, depois que elas se conectaram novamente a essa força criadora, né, do eu sou, elas conseguiram se reerguer, elas conseguiram conquistar aquela riqueza novamente. E essa riqueza foi perdida porque em algum momento da vida delas, elas se desconectaram com esse poder que elas têm e na verdade começaram a vibrar dentro de uma frequência baixa. Então, em algum momento, elas começaram a não confiar mais nelas mesmas, elas começaram a se perder dentro do mundo mundano, elas começaram a entrar em depressões, elas começaram realmente a vibrar em frequências baixas de sentimentos como ódio ou raiva, e isso, né, faz com que as portas da riqueza, dentro, né, da conexão do seu eu criador, se fechem. E depois que elas conseguem se libertar desses sentimentos, dessa frequência, dessas energias, e se reconectar novamente com elas, elas têm o poder novamente de co-criar isso tudo, né? De vibrar e trazer aquela riqueza novamente, a abundância financeira para dentro dela. Por isso que é de novo. Deixai que vos assegure, amados filhos, de Deus Altíssimo, jamais existiu neste mundo uma condição tão má que estivesse fora da ativa presença de Deus Criador, eu sou, com a sua eterna força e coragem para reconstruir de novo a independência financeira. Então ele está aqui colocando que não existe condições do nosso Deus Criador que não venha permitir que você consiga reconstruir a sua vida financeira abundante novamente. E isso só é possível quando você usa, né, o Deus Criador, o Eu Sou, em ação novamente. Eu quero que os estudantes entendam o seguinte: nestes dias de derrubadas de tronos, de governos, de fortunas individuais, deveis compreender e saber que estas riquezas
foram perdidas por ignorância e incompreensão. A presença Eu Sou, Deus Criador em ação, é a reconstrutora segura da fé, da confiança, da riqueza, ou seja, do que eles queiram fixar com sua atenção consciente. Lembra que eu falei? Quando você usa a sua atenção consciente e tira do problema e coloca na solução, daí você se conecta exatamente com o seu poder interno, você está trabalhando aqui, né, a sua fé e a sua confiança. Então, é quando você consegue efetivamente co-criar, né, manter a prosperidade e a abundância na sua vida. E isso tudo é preciso fazer de forma consciente. E assim permitem eles que esta energia interior flua através de seus desejos, pois este é o único poder que jamais deixou de conseguir algo. Todo indivíduo que tenha sofrido uma perda econômica deve imediatamente usar a maravilhosa afirmação de Yeshua. Para quem lembra, Yeshua, né? É Jesus ou Criador. Eu sou a ressurreição e a vida do meu negócio, da minha compreensão, ou que seja necessário se falar ali naquele momento. Então, ele está colocando aqui que toda vez que você precisar ancorar ali a sua energia, toda vez que você fracassar, toda vez que você afundar em um negócio, né, que realmente você precisa se reerguer, você deve usar essa afirmação que foi falado lá no início, acho que foi no capítulo 1 ou 2. Eu sou a ressurreição e a vida. Aí você deve complementar. Eu sou a ressurreição e a vida do meu negócio. Eu sou a ressurreição e a vida na compreensão de determinado fato, né? Para que assim você possa trazer para sua mente consciente o que realmente está acontecendo, o que realmente está te bloqueando, te impedindo, né, de continuar crescendo. Então, quando você usa esse eu sou, né, eu sou a ressurreição e a vida do meu negócio, eu sou a ressurreição e a vida de uma compreensão, ou eu sou a ressurreição e a vida, né, do meu casamento. Então você aí sim, dentro até de uma meditação, de uma reflexão, você consegue repetir isso para dentro de você e consegue internalizar, consegue, né, escutar, ter insights do que aquilo representa para a tua vida, né? Do que aconteceu de errado, qual é a chave que você tem que mudar, né? O que você precisa fazer para que aquilo volte a prosperar, para que aquilo volte a se tornar algo abundante novamente na sua vida. Então, essa afirmação é uma forma de você ancorar a sua energia e ter boas respostas em relação ao que você necessita saber. Digo-vos, francamente, amado estudante, que não há esperança alguma no céu e na terra para aqueles que persistem em manter em sua consciência pensamentos e sentimentos de crítica, condenação e ódio de qualquer espécie e até um leve desagrado. Isto vos leva ao ponto vital. O que vos diz a respeito é apenas vossa própria atividade em vosso mundo. Então, eu acho que essa parte aqui é extremamente importante, que ele fala que não existe no céu e na terra. Se você não conseguir manter, né, a sua consciência e também, né, o seu estado consciente nos seus pensamentos e sentimentos, e se você estiver vibrando dentro desses sentimentos, desses pensamentos de uma forma negativa, você não vai conseguir realmente evoluir, crescer, prosperar. Então, que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós criamos dentro de nós. Então ele fala, o que vos diz respeito é apenas vossa própria atividade em vosso mundo. Então tudo que é aquilo,
tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente faz, é a nossa atividade se manifestando no nosso mundo, na nossa realidade. Não vos compete julgar a outrem, porque vós não conheceis as forças nem as condições que o influenciam. Então aqui ele está falando que a gente não deve julgar ninguém, porque a gente nunca sabe o que está acontecendo na vida do outro, né? Só o outro sabe aquilo que ele está passando. Vós sois, conheceis o ângulo que vedes dele, e eu vos digo que se alguém envia pensamentos de crítica, condenação e ódio a outrem, que é inteiramente inocente de toda a intenção de prejudicar o próximo, está cometendo algo pior que um assassinato físico. E por que é assim? Então, quando você, né, já julga, já critica, já condena o outro, é porque você está vendo só através de um ângulo, né? Você está vendo só através de uma perspectiva, e você não sabe realmente tudo que está acontecendo na vida do outro. E que isso é praticamente dentro, né, do campo energético algo arrebatador, porque, e assim, algo altamente pesado. Ele coloca como se fosse um assassinato físico, né? Porque você está emanando essa energia ruim para o outro. E aqui ele vai explicar agora o porquê. Então, por que é assim? Porque o pensamento, o sentimento formam um único poder criador. E embora sentimento e pensamentos possam não chegar a prejudicar, tem que voltar e trazer consigo as condições enviadas pelo indivíduo que os emitiu, e sempre com energia acumulada. Então, quando ele fala que você está fazendo um assassinato, você acaba fazendo o seu próprio assassinato. Porque quando você vibra nesses pensamentos, nesses sentimentos, você, na verdade, pode até não prejudicar o outro, mas isso acaba voltando para você de forma acumulada. Assim é que tais pensamentos daninhos contra outras pessoas destroem os negócios e assuntos de quem os envia. E é dessa forma que você começa a se autodestruir. Não há forma possível de evitá-lo, a menos que o indivíduo desperte e conscientemente inverta as correntes. Aqui a gente está falando da lei do retorno, que é uma das leis universais. Então aqui ele está falando que só é possível de você interromper essa energia que você criou, julgando, criticando e já condenando o outro na tua mente, quando você consegue entender o mal que você está fazendo, produzindo esses tipos de pensamento e sentimento dentro de você. E que, na verdade, aquilo que você está supostamente emanando para o outro, na verdade você está emanando para você mesmo, para sua autodestruição. Vamos dar um passo adiante. Através de todas as idades, têm existido empresas comerciais, nas quais uma ou mais pessoas tiveram o intento deliberado de prejudicar, e assim outros indivíduos absolutamente inocentes foram tidos como culpados e presos. Eu vos digo que é uma lei infalível. Aquele ou aqueles que possam causar a prisão de pessoas inocentes, privando-as de sua liberdade de ação, atrairão a mesma experiência em suas próprias vidas, até a terceira ou quarta encarnação seguintes. Olha isso. Isso aqui ele coloca como uma lei infalível, que quando você consegue prejudicar o negócio do outro, criando de alguma maneira para que aquela pessoa seja prejudicada e ela vá, né? Antigamente isso acontecia muito,
A pessoa era condenada e ia presa. Hoje em dia é mais difícil, mas ainda acontece, né, de você acabar prendendo pessoas inocentes, né, condenando porque você precisa de ter um culpado para aquilo. Então ele está falando que quando você ainda faz com que uma pessoa inocente seja presa, seja condenada e presa, privando ela dessa liberdade de ação divina, você fica até a terceira e quarta reencarnação seguintes podendo sofrer sanção, né, ação do que você causou ao dano ao outro. Olha como é realmente, vou botar assim, né, pesado, quando a gente não tem essa tomada de consciência do poder que a gente carrega, e quando a gente faz mal ao outro, como isso acaba, né, voltando para a vida da gente, voltando, né, para a nossa realidade. Eu preferiria 1000 vezes morrer que ser um instrumento que pudesse privar de sua liberdade a qualquer dos filhos de Deus Criador. Não há crime maior na experiência humana de hoje em dia que o mau uso das evidências circunstanciais, porque em 99 dos casos verifica-se posteriormente que foram inteiramente falsas. Algumas vezes a verdade não é conhecida jamais pelos sentidos exteriores. Então, às vezes a pessoa é condenada e ela nunca é reconhecida, né? Assim, a pessoa desencarna e aquela verdade nunca vem à tona. É muito cruel, né? É muito... Ai, realmente injusto. De modo que, amados estudantes, nenhum daqueles que buscam luz se constitua em juiz de nenhum filho ou filha de Deus Criador. Então ele está falando aqui, né, que todos nós que buscamos essa luz interna, que buscamos esse autoconhecimento pessoal, espiritual também, a gente nunca pode exercer, né, o juiz de outra pessoa. Nós não temos esse poder de ocupar esse papel de juiz, muito menos de condenar o outro. Vamos supor que alguém a quem amamos muito esteja agindo disparadamente. O que é que o mundo faz em primeiro lugar? Julgam e criticam. A coisa mais poderosa que se pode fazer a favor destas pessoas é enchê-las de amor e mentalizar: eu sou Deus Criador em ação, a única inteligência e atividade que controla este irmão ou irmã. Continuar falando e orando mentalmente a sua consciência é a mais eficaz ajuda que se possa dar. Eu já contei um caso, né, de um homem que chutou um animal e estava maltratando, realmente quase matou esse animal. E nosso grupo, quando nós fazíamos trabalho direcionado aos animais, nosso grupo, quando a gente soube dessa notícia e a gente foi ajudar esse animal e o animal acabou falecendo, nosso grupo ficou muito indignado. E naquela época, a entidade que trabalhava conosco, no trabalho de cura dos animais também, a primeira coisa que ele falou pra gente era pra gente interromper esse sentimento de raiva, de ódio em relação a esse outro homem que maltratou o animal, porque ele não sabia o que ele estava fazendo. E Jesus falou exatamente isso na cruz: perdoai-os, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. E é exatamente isso que o livro está falando também. Que no momento que alguém estiver fazendo algo que é exatamente absurdo, que nem essa guerra que está acontecendo, a gente deve vibrar exatamente no sentimento de amor e mentalizar para que a consciência daquela pessoa, sabe, receba a luz necessária para que ela entenda o mal que ela está fazendo a outras pessoas, para que ela possa, né, despertar dentro dessa consciência e possa reverter, para que ela possa mudar
para que ela possa realmente reparar o mal que ela está fazendo. E ele coloca essa afirmação aqui para que a gente possa estar trabalhando isso dentro da gente e entrando dentro, né, dessa energia universal para que isso chegue até a pessoa. Eu sou Deus Criador em ação. A única inteligência e atividade que controla este irmão ou irmã, que controla esse irmão, que ele possa ser iluminado, para que ele possa tomar consciência do mal que ele está fazendo, não só a ele, mas a milhares de pessoas, né? Ou então aquele irmão que chutou aquele animal, que maltratou, para que ele entenda, né, o mal que ele está causando a ele também, e que ele possa reparar, para que ele possa entender, né, que aquele animal também é um ser em desenvolvimento, né? É um anjo que vem também para nos ensinar. Então você pode colocar ali para que aquela pessoa tenha alguma tomada de consciência, para que aquela pessoa seja iluminada. Então você pode, por isso que ele fala, continue falando e orando mentalmente a sua consciência, a consciência daquele irmão. É a mais eficaz ajuda que você pode fornecer, né? Que você pode dar, que você pode doar nesse momento. Muitas vezes, os argumentos verbais com tal indivíduo formam uma condição antagônica, intensificando em vez de apagar a atividade. Então ele está falando que muitas vezes a gente tenta dialogar, explicar, falar para outra pessoa, mas acaba virando uma condição antagônica, porque a outra pessoa às vezes ainda não conseguiu, sabe, ter essa clareza dentro dela. Então acaba que a gente, por mais que a gente fale, às vezes a pessoa não consegue entender as suas palavras. Então nesse momento, é mais eficaz você mentalizar e vibrar amor e mandar, sabe, essa clareza para a consciência dele, para que ele consiga, né, absorver, consiga penetrar, consiga, sabe, despertar, do que você ficar ali falando, porque aquele ser humano ainda está muito enraizado na parte mundana. Então, às vezes, através da fala, não é o suficiente para que a gente possa realmente ajudar. Então, no trabalho silencioso, conseguireis vosso alvo com absoluta certeza, pois a verdadeira magia é em pensamento, imaginação e sentimento silencioso. Então faça isso dentro do seu silêncio, dentro da sua oração. Ninguém pode saber o que a presença eu sou de um terceiro deseja fazer. Estas são verdades vitais, que empregadas trariam grande paz às vidas dos demais. Muitas vezes, o esforço imposto em alguns negócios não pode impedir a ruína dos mesmos, porque há na consciência dos dois atuantes um juízo e condenação ocultos, ou um sentimento de ódio dissimulado em relação ao outro. O estudante ou indivíduo que deseje progredir rapidamente na luz não deve nunca dormir sem que tenha enviado seu amor a todas as pessoas que considere tê-lo prejudicado em qualquer momento. Eu sempre falo que antes de dormir, a gente deve pedir perdão por aquilo que a gente tem consciência que a gente fez de errado e por aquilo que a gente também não tem consciência que a gente fez de errado. Às vezes a gente fala uma palavra, ou às vezes a gente age de uma determinada maneira e que de alguma forma perpetuou de uma maneira negativa para outra pessoa. Então, assim, a gente deve estar sempre pedindo perdão, sabe? Pedindo para que até para os nossos ancestrais, até para alguma coisa que a gente fez lá no passado, sabe? Aquela pessoa possa nos perdoar, sabe, pelo mal que a gente fez, de forma consciente ou não, que não foi a nossa intenção, que hoje em dia você tem consciência como isso é prejudicial, sabe? Tem consciência que você fez muito mal
Então, assim, mesmo não sabendo do que a gente possa ter feito em outras vidas, ou até mesmo nessa, é importante que a gente, antes de dormir, sabe, esvazie, né, nosso coração. A gente realmente vibre no sentimento de amor, né, de reconciliação, de perdão com todos aqueles que em alguma circunstância a gente promoveu algo ruim a elas. Este pensamento de amor parte direto como uma flecha em direção à consciência da outra pessoa, não havendo nada que o possa deter, e produzirá seu resultado e poder onde foi enviado. Não há nenhum elemento causador de tantos males de corpo e de mente como o sentimento de ódio enviado para outros indivíduos. Olha como a gente se autodestrói, né? Olha como o sentimento de amor realmente é muito ruim, é muito negativo, é muito destruidor. Não se pode predizer como irá reagir na mente e no corpo daquele que o envia. Em alguma pessoa pode produzir um efeito, e em outra um efeito diferente. Compreendei bem, o rancor ou ressentimento nada mais são do que outras formas de ódio. Ódio em um grau menor. Então, todo rancor, mágoa, ressentimento também é uma vibração de ódio, é uma vibração de baixa frequência, né? E que também vai te atingir. Um pensamento maravilhoso para viver-se com ele é o seguinte. Aí aqui entra outra afirmação. Eu sou o pensamento e o sentimento criadores perfeitos, presente em todas as mentes e corações de todo e tudo e em todos os lugares. Então essa aqui é uma forma de você pedir perdão. Eu sou o pensamento e os sentimentos criadores perfeitos, presente em todas as mentes e corações de todos e tudo e em todos os lugares. Então aqui não tem espaço, não tem tempo. Então aqui você está pedindo perdão, sabe, dentro de um amor perfeito, do seu reconhecimento que você falhou, que você errou, e você emana exatamente esse poder de criação divino para que isso chegue a todos os lugares, a todas as pessoas que de algum momento, em algum momento da sua vida, você tenha agido de forma errada. Esse pensamento é algo maravilhoso. Não apenas dá paz e repouso ao o que o envia, ou o que o produz, mas também provoca dons ilimitados que vêm da presença Eu Sou. Então, quando você utiliza isso, você acaba também liberando, provocando dons, né, em você mesmo que se tornam ilimitados, porque isso vem dentro da frequência da presença do Eu Sou. Então aqui é mais uma afirmação, né, que libera esse sentimento ou o pensamento destrutivo em relação ao que você já cometeu em outras vidas ou nessa vida também. Outro pensamento que você pode usar, uma outra afirmação é a seguinte: eu sou a magna lei da justiça e proteção divina, atuando nas mentes e corações de todos. Podeis aplicar e usar isto com enorme força e poder em todas as circunstâncias. Outra afirmação é a seguinte: eu sou o amor divino, que enche as mentes e coração em todos os lugares. Então aqui ele colocou várias formas, 3 formas, né, de você utilizar a afirmação do eu sou, para que você possa liberar qualquer raiva, qualquer sentimento destrutivo em relação ao outro, e ao mesmo tempo pedir perdão, ao mesmo tempo elevar a sua frequência, para que você possa se conectar cada vez mais com o seu poder interno. Então, a primeira é: eu sou o pensamento e sentimento criadores perfeitos, presente em todas as mentes e corações, de todos e tudo e em todos os lugares. A segunda afirmação é: eu sou a magna lei da justiça, a proteção divina, atuando nas mentes e coração de todos. E a terceira é: eu sou o amor divino,
que enche as mentes e corações em todos os lugares. Absolutamente tudo na experiência humana pode ser governado pela presença eu sou. O uso da presença eu sou é a mais alta atividade que se pode ensinar. Vou repetir isso. Absolutamente tudo na experiência humana pode ser governado pela presença eu sou. Então a gente pode usar o eu sou para governar, né, para realmente colocar em prática tudo aquilo que a gente acha que seja importante na nossa vida. Tudo dentro da experiência humana, quando a gente utiliza a presença eu sou, a gente está utilizando esse poder de criação para co-criar, né, para expandir dentro e fora. O uso da presença eu sou é a mais alta atividade que se pode ensinar. Quando dizeis eu sou, pondes Deus Criador em atividade. Tem uma passagem no livro, não sei se vocês lembram, no capítulo anterior, que fala exatamente sobre Jesus, que utilizava esse poder do eu sou para poder manifestar os milagres, para poder manifestar, para poder ensinar, para poder mostrar que é possível sim, que nós seres humanos somos capazes de realizar coisas incríveis aqui, encarnados. E ele mostrou o caminho, ele mostrou que é possível. E ele utilizou exatamente esse poder do eu sou. Quando ele falava eu sou o caminho e a vida, ele estava falando exatamente isso. Ele estava nos mostrando como utilizar isso. Então, eu sou, ele coloca, né, pontes, Deus Criador em atividade. Então, você está botando a sua centelha divina, o Deus Criador, em prática, em ação. Quando sentieis e conheceis a enormidade do uso desta expressão, entendereis o enorme poder do eu sou. Quando dizeis eu sou o poder de Deus Criador Todo-Poderoso, não há outro poder que possa atuar. Tereis a liberdade e plena atividade de Deus Criador. Há milhões, milhares, né, de anos que isso tá tentando, né, essa informação tem sido passada. E tem vários estudos hoje em dia aí que já provam isso daqui, né, que lá na época do Egito, de Merlin, isso já era falado, isso já era de uma certa forma ensinado, mas eram poucas pessoas que tinham acesso, né? Os grandes poderosos que tiveram acesso a isso usaram esse poder, usaram esse conhecimento. E muitos desses poderosos da igreja e tudo mais tentaram realmente fazer com que isso não fosse propagado, não fosse realmente compartilhado com um número maior de pessoas, porque existiam, né, pessoas que tentavam reter isso de uma forma egoísta, individualista. E, infelizmente, esse conhecimento também foi passado de forma errada, de uma forma onde que as pessoas não conseguiam colocar totalmente isso em prática. Mas o conhecimento está aqui. Essa tomada de consciência, para que você possa efetivamente colocar isso em prática, está à nossa disposição. Requer sim disciplina, requer um esforço maior.
porque a gente ficou ausente dessa informação durante muito tempo, criando muitas limitações, muitas crenças limitantes dentro de nós. Mas nós precisamos, sabe, despertar. Precisamos realmente entender quem nós somos dentro dessa matéria, né, como pessoa, mas também dentro desse lado espiritual. Outra afirmação: eu sou a memória consciente e a compreensão no uso destas coisas. Então, assim, ele coloca aqui essa afirmação que eu sou a memória consciente e a compreensão no uso dessas coisas, né, dessas informações. Quando dizeis a presença eu sou, veste-me com meu traje de luz eterna e transcendente. E isto atua realmente nesse momento. Então aqui ele coloca duas formas de você se conectar com eu sou, o poder de Deus Criador Todo-Poderoso, que é através eu sou a memória consciente e a compreensão no uso dessas coisas, e eu sou a presença, veste-me com esse traje de luz eterna e transcendente. Então quando você utiliza essas afirmações, você está ancorando, né? Você está se permitindo se conectar cada vez mais a esse poder de Deus Criador, Todo-Poderoso, que pode ser posto em ação por todos nós, constantemente, em todos os momentos da nossa vida. Porque esse poder, né, é a maior atividade que pode ser ensinado para todos nós, aqui, ainda dentro dessa realidade, dentro dessa vida. Então eu vou repetir. Então, eu sou a memória consciente e a compreensão no uso destas coisas. A presença eu sou, veste-me com meu traje de luz eterna e transcendente. Então repita isso diariamente na sua vida, ao acordar, ao dormir, para que você possa estar sempre, sabe, de uma forma disciplinada, se manter dentro dessa conexão com o seu eu sou. E aqui no final eu vou colocar uma imagem que fala exatamente sobre isso, onde está o eu sou, aonde nós estamos, o canal que nos liga, que são vários corpos. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas o nosso perispírito é formado por vários corpos, que é exatamente onde canaliza essa energia, tanto de lá para cá como daqui para lá. E aonde está o nosso eu sou, né? O que ele realmente representa, aonde está esse poder. Eu vou colocar essa imagem no final, tá? O lugar secreto do Altíssimo é esta presença, eu sou. As coisas sagradas que vos estou revelando não devem ser esquecidas. São como pérolas. Procurai conhecer sempre. Eu sou o perfeito uso do meu falar, em minha atuação, em todo momento, porque o eu sou a presença protetora. Então, aqui é mais uma afirmação para que você possa usar essa energia como guarda, né, como uma proteção. Eu sou o perfeito uso do meu falar e em minha atuação, em todo momento, porque o eu sou a presença, a protetora. Porque eu sou a presença protetora. Então, a guarda sempre estará montada. E essa guarda sempre estará montada exatamente para que essa proteção se dê, né? Para que essa conexão se mantenha ativa. Então é importante. Eu sou o perfeito uso do meu falar em minha atuação, em todo momento, porque eu sou a presença protetora. A energia de Deus Criador está sempre à espera de ser atingida, de ser dirigida. A energia de Deus Criador está sempre à espera de ser dirigida.
inerente à expressão eu sou. Está contida a atividade autossustentada. Agora sabeis que o tempo não existe. Isso vos traz a ação instantânea. A sua precipitação logo ocorrerá. Precedendo a manifestação, sentireis sempre uma quietude absoluta. Aqui quando ele coloca, precedendo a manifestação, sentireis sempre a quietude absoluta, é exatamente aquela expectativa que ele colocou, não sei se foi no capítulo anterior ou no outro, que quando você sabe dentro de você mesmo, que aquilo vai se realizar, você não se prende àquela energia, você libera aquela energia. Então a expectativa está exatamente aqui. Você a faz, você a cocria e você sabe que ela vai e que ela vai voltar. Então você sabe que a expectativa ela aí é dentro dessa percepção, que ela vai e que ela volta. Então é exatamente isso. Procedendo à manifestação, sentireis sempre uma quietude absoluta. Você vai estar sempre em paz, porque você sabe que aquilo vai se concretizar, que aquilo vai se realizar. Então aqui ele coloca, que o Deus criador, que a energia está aqui à nossa disposição, esperando ser utilizada, esperando ser direcionada, esperando ser dirigida. E é importante que você saiba disso, porque através da sua consciência, do seu estado consciente, você consegue utilizar essa energia a seu favor e não de forma destrutiva, como normalmente a gente utiliza. No mecanismo automático, a gente acaba não fazendo o uso do livre-arbítrio de forma correta. A gente acaba fazendo escolhas erradas e vibrando dentro de pensamentos e sentimentos destrutivos. Afirmações metafísicas para a pessoa que está em pleno processo judicial. Então ele colocou aqui algumas manifestações metafísicas para as pessoas que estão passando agora por algum momento aí judicial da vida dela. Eu sou a lei, eu sou a justiça, eu sou o juiz e eu sou o júri. Sabendo que o eu sou é todo poderoso, afirmar então que apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Então aqui você está usando o seu ser consciente para fazer com que essa lei divina aconteça da forma correta, dentro do amor, dentro do poder divino, para que ela se realize, para que ela se finalize da melhor forma possível. Então, aqui a gente finaliza o capítulo 9, como eu disse, aqui tem várias afirmações, várias formas da gente criar uma disciplina para poder estar ancorando a nossa energia, para a gente poder estar utilizando esse nosso poder interno. E eu vou colocar aqui agora a imagem que eu falei, mostrando exatamente como é que se dá esse eu sou, como é que ele está localizado e como é que ele funciona dentro desse campo universal. E gratidão por mais essa oportunidade, por mais esse dia. E eu espero vocês semana que vem com o capítulo 10, Energia Inesgotável. Como eu falei, um capítulo vai se interligando ao outro, todos são extremamente importantes. E se você realmente colocar em prática tudo que está sendo dito aqui nesse livro, em todos os capítulos, sabendo que você é responsável, por quem você é e por tudo ao seu redor, e tendo consciência disso tudo, não tem como você não alcançar uma vida próspera, abundante, de paz, harmonia e felicidade em sua vida. Gratidão.